crime aconteceu no estado de Rhode Island, em uma vila chamada Kingstown. O tipo de cidade pequena que poucas coisas acontecem. Então, quando o garoto Jason Foreman, de 5 anos de idade, desapareceu no dia 18 de maio de 1975, a cidade não esperava o desfecho horrível dessa história e o responsável que cometeu o crime. O Jason estava voltando para casa por volta das 4 horas da tarde quando ele desapareceu. E as buscas duraram por anos, exatamente 8 anos. Eles revistaram todas as casas, a família dele não tinha pista nenhuma, a polícia não tinha pista nenhuma, e mesmo com uma recompensa de $6.500, ninguém conseguia achar o garoto. De acordo com a irmã do Jason, esse caso destruiu a família dela, o pai dela se tornou um alcoólatra e a mãe dela acabou entrando em depressão. E se o responsável pelo crime não tivesse tentado raptar outro garoto, eles nunca teriam descoberto. E esse era Michael Woodmansey, que além de ser um estudante do ensino médio de 16 anos, ele era filho de um policial. No dia 15 de abril de 1982, o Michael levou o garoto que entregava jornal, Daley Sherman, de 14 anos, para dentro da sua casa. E lá, ele embebedou o menino, ele tentou estrangular o Dale, mas o Dale lutou de volta e ele conseguiu fugir. Chegando na casa dele, ele contou pro pai dele o que tinha acontecido e os dois chamaram a polícia. O Michael confessou o crime contra o Dale e ele também disse que, abre aspas, seria fácil matar alguém, seria fácil sair impune e de certa forma seria divertido. Fecha aspas. Seria fácil sair impune porque o Michael era filho de um policial e como ele morava numa cidade pequena, a polícia não precisava investigar a casa da própria polícia. Até então, eles não precisavam fazer isso. Então, o Michael poderia matar mais gente e esconder dentro da própria casa que ninguém nunca saberia. Quando ele já estava preso, ele admitiu que ele tinha raptado o Jason e ele deu detalhes do que ele fez. E foi aí que todo mundo ficou chocado mesmo. Como se o sequestro já não fosse ruim bastante, as coisas ficaram muito piores. Quando eles investigaram a casa do Michael, eles encontraram uma caixa em cima da cômoda dele e lá estavam os ossos do Jason, os braços, as pernas, a mandíbula, alguns ossos da coluna e também o crânio dele. Esses ossos envernizados eram guardados como prêmios do Michael e ao lado dessa caixa também tinha o diário do Michael. E nesse diário ele detalhava tudo o que ele tinha feito com o Jason. E foi tão horrível que o juiz decidiu não falar as coisas que estavam ali. Ele falou, tipo assim, bem por cima. Mas ele não detalhou exatamente porque era tão horrível que ele não queria que a família escutasse isso. Mas, entre os detalhes que ele deu, ele disse que o Michael ferveu partes do corpo do Jason para acelerar o processo de remoção da carne dos ossos. E ele fez isso porque ele queria saber como era a sensação de matar e comer alguém. A irmã do Jason, ela disse que o Michael é pior do que um animal, porque animais matam e comem para sobreviver, e ele fez isso puramente por esporte. Ele disse que tudo o que tinha no caderno era ficção, mas as coisas que estavam lá batiam exatamente com a descrição do crime. Tipo assim, ele descreveu, e quando eles analisaram o corpo, tipo, as coisas ali eram muito parecidas. Então, assim, Michael, você escreveu o que você fez, cara. Como eu disse, esse diário não foi apresentado no tribunal justamente para poupar a família do Jason tantos detalhes horrorosos. Sobre o Michael, a informação que eu consegui sobre ele era que ele era um garoto solitário, que vivia só com o pai e que também tinha pensamentos violentos antes de decidir cometer o crime. Além disso, não tem mais nada sobre ele. Não que eu tenha achado, pelo menos. No dia 24 de fevereiro de 1983, ele se declarou culpado da acusação de assassinato em segundo grau e, por isso, a sua sentença foi diminuída. O que ninguém esperava era que ele pudesse ser solto depois disso. Todo mundo pensou que ele fosse pegar prisão perpétua, mas, na verdade, ele foi condenado a 40 anos de prisão, mas ele pode sair 2 anos mais cedo por causa do seu bom comportamento. Sendo assim, ele tem uma sentença de 28 anos, se eu fiz a conta certa. Em 2011, que era quando ele ia sair da prisão, aconteceu o maior alvoroço nacional, porque as pessoas diziam que ele não podia mais ver em sociedade, que se ele fez isso uma vez, ele poderia fazer de novo. O pai do Jason disse que se ele saísse, se ele fosse solto, ele ia matar o Michael. Ele queria que o Michael sofresse exatamente o que o filho dele sofreu. Pra irmã dele e pro irmão deles, era inaceitável que esse cara fosse solto. E por causa de toda essa comoção, ele foi mandado pra um instituto de saúde mental. Parte dessa comoção foi justamente por ele ter conseguido diminuir 12 anos da pena dele. As pessoas acharam isso muita coisa. Como alguém diminui 12 anos da pena só por causa de bom comportamento? Eu particularmente não entendo de legislação americana, então não vou opinar sobre isso, mas
é de se pensar. A mãe do Jason, ela morreu nos anos 2000 e o Michael foi internado voluntariamente no Instituto Psiquiátrico.